Você já imaginou ter uma estrutura de multi-agente extremamente profissional, onde vocês mesmos conseguem estar construindo, sem mesmo saber programar, sem mesmo saber nada sobre engenharia de prompt, sem mesmo saber nada sobre multi-agentes? Tudo isso através de uma interface gráfica, onde vocês mesmos conseguem construir os seus agentes, conseguem treinar eles de acordo com o que você vai conversando com eles e vai gostando ou não das respostas dele. Tudo isso, pessoal, através de uma interface gráfica autodidática. E nesse vídeo vou estar apresentando aqui para vocês essa ferramenta maravilhosa. Então fique aí até o final desse vídeo para conhecer aqui esse sistema que eu mesmo estou desenvolvendo utilizando inteligência artificial. Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um conteúdo sensacional do canal. Eu me chamo Armando e hoje estou trazendo aqui para vocês uma estrutura de multi-agente profissional que eu estou construindo utilizando inteligência artificial. E bom, pessoal, sem muita enrolação, vamos logo aqui visualizar como é que está toda essa estrutura e a gente entender como foi construída e como é que a gente consegue utilizar ela aí no nosso dia a dia. E bom, pessoal, já estou aqui conectado nessa estrutura, como vocês podem estar visualizando aí na tela de vocês. E essa estrutura, pessoal, eu já trouxe aqui um vídeo dela antes, né, cerca de uma semana atrás, em um dos meus canais, onde eu apresento aqui essa estrutura em um vídeo intitulado O Fim do N8N, né? Onde é uma estrutura semelhante ao projeto de imobiliário que eu já implementei dentro do N8N, onde eu fiz um comparativo de um projeto que eu demorei cerca de 2 semanas para construir dentro do N8N e construir aqui, basicamente, em 2 dias, uma estrutura até mesmo superior, né? Eu gostei bastante desse projeto, e pensei em trazer esse projeto, né, várias melhorias e deixar ele o mais escalável possível. Porque para escalar projetos de estruturas de inteligência artificial ali dentro do Intune para clientes, demora cerca de 1 a 2 semanas para a gente fazer aí toda essa estrutura e entregar ali para um cliente, né? Entregar ali para uma empresa. E eu trabalho com isso, né? Eu trabalho implementando estruturas de inteligência artificiais para empresas. E aí, então, o objetivo desse projeto aqui, pessoal, é basicamente tornar tudo mais escalável. Hoje ele está no nível de basicamente usuários, onde eu consigo ter vários usuários aqui dentro, com logins personalizados, onde eu posso configurar quantos workspaces, que seria basicamente quantas estruturas de inteligência artificial um usuário pode ter, né? E o objetivo desse projeto é justamente isso: ser tudo basicamente autodidático. A pessoa bater o olhar na interface, ela já entender como é que funciona tudo isso, né? Tanto que a gente consegue ver aqui todas as nossas páginas, dashboard, a gente consegue acompanhar tudo que está acontecendo, se minhas IAs estão ativas ou não, quantas conversas elas têm, quanto ela está gastando, tudo isso aqui pela interface. Temos aqui uma página de criar imóveis, que basicamente vai ser ali o banco de dados da nossa inteligência artificial, onde a gente vai ter ali todos os imóveis, como o nome, o tipo daquele imóvel, se é casa comercial, terreno, rural, kitnet, apartamento, enfim. Temos aqui o tipo, né, da finalidade que a gente vai estar definindo, se é aluguel, venda e aluguel, descrição, a gente coloca aqui, destaque, endereço, características, valores, tudo isso a gente coloca aqui através da nossa interface, que vai ser informações aí essenciais para a nossa inteligência artificial trabalhar ali o lead final, beleza? Temos aqui também aqui uma página de leads, que é basicamente o CRM dessa nossa estrutura, que vai estar basicamente de acordo com que os leads vão entrando em contato com a inteligência artificial, ela vai salvar dentro do banco de dados, né? E vai atribuir aí se é um lead novo, se já foi feito aí o primeiro contato, né? Se aquele lead foi qualificado ou não, se já foi enviado uma proposta ou não, tudo isso quem vai mover esse lead do funil é a inteligência artificial de acordo com que esse lead vai conversando aí com ela, ok? E temos aqui uma das partes mais importantes, que é o playground, onde a gente consegue aqui ver os nossos agentes, editar os nossos agentes, editar prompt, modelo, temperatura, tokens e atribuir ferramentas a esses agentes, ok? Aqui, ó, no canto esquerdo, a gente consegue ver todos os agentes específicos que a gente tem. No caso aqui, eu tenho 4 agentes específicos, que no caso é o atendimento, o buscador de imóveis, coletador de dados, né? E de informações gerais. Cada um deles ele tem uma missão específica, um objetivo em específico, que funciona aí toda a nossa estrutura de multi-agentes, como se eu tivesse ali todo um time de atendimento. E como esse é um projeto, né, para imobiliário, obviamente, todos os meus agentes eu treinei ali com prompts para poder trabalhar nesse sentido de imobiliário, ok? E aqui em ferramentas, pessoal, nós temos aqui as ferramentas, tanto nativas como ferramentas externas que a gente pode estar criando aqui dentro desse projeto,
que obviamente vão ser linkadas aí dentro da nossa arquitetura MCP, né? Então aqui nós temos basicamente o MCP com todas as ferramentas nativas, como consultar lead, criar um lead, editar um lead, deletar um lead, listar leads, mover um lead no funil, né? Adicionar observações a um lead, etc. Tudo que a inteligência artificial vai utilizar, né, para a gente ver naquela questão lá do CRM, né? E também temos aqui, ó, vincular imóveis a um lead, listar imóveis, consultar imóveis. Então, tudo isso eu tenho aqui dentro dessa nossa estrutura, né? E também posso estar testando aqui essa ferramenta, ver os detalhes, agentes que estão atribuídos a essa ferramenta e etc. E aqui dentro, pessoal, desse projeto, né, eu também posso estar testando a nossa estrutura de multi-agentes. Aqui eu tenho um chat que eu, obviamente, vou estar testando ali a nossa estrutura, né, os nossos agentes em específico. Eu posso tanto testar toda a estrutura de multi-agente em si, como também eu posso testar apenas um agente em específico, para testar ali, para ver se aquele agente está tudo ok ou não. E o legal, pessoal, desse projeto é justamente isso, né? Ser uma estrutura que para o cliente que vai fazer o login e criar ali os seus agentes, editar os seus agentes, ele possa refinar isso sem nenhum problema, sem ter conhecimento avançado de inteligência artificial para poder estar fazendo isso. Como assim, Armando? Como é que um cliente que vai ter acesso a essa estrutura, ele pode aí, criar os seus agentes sem entender nada de engenharia de prompt? Como é que ele pode refinar o seu agente através da interface gráfica? Tudo isso eu já implementei aqui nesse projeto. Se eu vim aqui, ó, vou vir aqui em um outro workspace, que é basicamente uma nova estrutura de multi-agentes, onde não tem nenhum agente aqui cadastrado ainda. Eu vou criar aqui um especialista. E eu posso criar um especialista se eu não tiver conhecimento de engenharia de prompt. Eu posso criar um especialista utilizando um agente em específico que eu mesmo treinei com todas as técnicas de prompt, da engenharia de prompt, exemplos de projetos na qual eu já fiz a implementação, seja para clínica de estética, imobiliária e diversos outros tipos de prompts na qual eu já fiz a implementação, joguei tudo dentro dessa inteligência artificial e fiz o treinamento dela. Então aí eu uso até mesmo a inteligência artificial para poder criar um agente dentro da minha estrutura de muita gente. Olha que legal isso, pessoal. Isso aqui está absurdo. Então, aqui, ó, eu simplesmente mandei um texto, quero um agente que apenas recepcione os clientes e descubra o que ele precisa. E aqui ele criou para mim, ó, a descrição, nome, slug do nosso agente, é, aqui a descrição também dentro do prompt, o que faz, o que não faz, né? A persona, objetivos, diretrizes, né? E regras críticas. Então ele criou aqui tudo, pessoal, utilizando aqui engenharia de prompt avançada. Olha que legal. E se eu gostar aqui dessas configurações, eu coloco aqui para usar o agente. Se eu não gostar, eu continuo conversando com a inteligência artificial para que ela ajuste e crie ali meu prompt da forma que eu quero. Beleza? Então, vem aqui, ó, criar um agente. E aqui meu agente já está criado. E eu já consigo já conversar com esse agente, né? Eu vou mandar aqui um oi, ó, como vocês podem ver. Beleza? E aqui ele já pegou, né, e executou aqui o nosso agente de boas-vindas, né? E aqui, pessoal, obviamente eu também posso editar esse prompt utilizando inteligência artificial. Ah, eu não gostei aqui da resposta da nossa IA, né? Eu não estou gostando do tom dela, quero que ela converse de uma forma mais divertida, mais engraçada, mais descontraída. Eu posso aqui, né, e passar isso dentro do prompt. Quer dizer, conversando aqui com a inteligência artificial que faz essa edição, né? Que isso ela vai jogar dentro do prompt e vai ajustando aqui como necessário. Olha que legal. Passei aqui para ela, mude o tom de voz para ser mais contraída e próxima ao cliente. E olha o que ela fez aqui. Ela pegou, tirou aquelas duas partes aqui, ela deletou duas partes e adicionou, né? Mais outras duas partes aqui dentro da persona e tom. Então ela já fez, pessoal, uma edição cirúrgica, diretamente aonde precisa ser ajustado. Ok? Aí eu venho aqui, ó, aplicar alteração, salvar e pronto. Isso já está ajustado dentro do nosso prompt, né? Posso alterar o modelo aqui também, se eu quiser. Eu gosto muito de utilizar o Gemini 2.5 Flash, salvo aqui os ajustes e pronto. Né? Tudo bem fácil de ser feito, né? E editado aqui dentro da própria interface. Pessoal, vou interromper aqui esse vídeo para falar algo bastante importante aqui para vocês, que não é fácil a gente combater o algoritmo do YouTube, que quando a gente vai fazer uma busca por algo, normalmente ele nos recomenda vídeos que são apenas explicações ou reviews de uma tecnologia onde a gente não consegue colocar nada em prática. E meu objetivo aqui no YouTube é justamente trazer esses conteúdos
escassos, onde a gente vai conseguir colocar eles em práticas e enriquecer também a nossa comunidade. Então, se você está entrando agora nesse mundo da automação, ou já pertence a ele, assim como muitos que já me seguem e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no botão aqui logo abaixo. E se você for inscrito, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar para quem está precisando bastante desse conteúdo. Até porque sua ajuda aqui será muito mais do que bem apreciada, porque estamos com a meta de 10 mil inscritos. E batendo essa meta, eu vou trazer aqui para vocês 2 vídeos por semana. Isso mesmo, o dobro de conteúdo, o dobro de desenvolvimento, o dobro de conhecimento aqui para vocês. Então vamos juntos aqui bater essa meta de 10 mil inscritos e vamos voltar aqui para o vídeo. Outra coisa que eu implementei aqui também, pessoal, que é para o cliente que não tem conhecimento avançado de inteligência artificial, de estrutura de multiagente, ele consegue mesmo estar fazendo, né? Para a maioria dos meus clientes, na qual já implementei estrutura de inteligência artificial, e para quem também já fez muita mentoria comigo, a gente sabe que quando a gente vai implementar um projeto para uma empresa, para um cliente, existem duas fases na qual a gente trabalha. Que no caso é a fase ali de implementação, que a gente vai construir toda a lógica e funcionamento da inteligência artificial para que ela funcione perfeitamente. E a segunda fase, que é uma das fases mais demoradas que a gente tem, que basicamente é a fase de refinamento. Essa fase de refinamento é quando você entrega a estrutura para o cliente já funcional, já integrada ali dentro do WhatsApp, Telegram, Instagram, onde esse usuário quiser que esteja integrado. E aí, essa fase de refinamento é a fase onde você vai dar ali, cerca de 1 a 2 semanas para o teu cliente. Ó, é o seguinte, a estrutura já está implementada, já está conectada dentro do WhatsApp. Agora a gente vai fazer o refinamento. Seria o refinamento. De acordo com o que a IA vai conversando com os teus clientes, se você gostar ou não gostar, você vai passando para mim o feedback que a gente vai ajustando dentro da inteligência artificial todas as respostas dela, que é basicamente o refino, né? Deixar ali a estrutura 100% do jeito que o cliente quer, onde a inteligência artificial vai responder exatamente o que o cliente quer. Com essa estrutura, pessoal, a gente não fica vítima disso. A gente integra para o cliente essa estrutura, né? E ele mesmo, através das conversas que ele vai, obviamente, estar acompanhando aqui pelo sistema, ele consegue dar um like naquela resposta, se ele gostou, ou dar um dislike, se ele não gostou. Por exemplo, aqui, vamos supor aqui que eu não gostei aqui dessa resposta. Ela está uma resposta muito robotizada, uma resposta muito longa. O que é que eu posso dizer aqui, ó, se eu não gostei? Né? Eu vou falar, eu quero respostas mais diretas, ao ponto, sem muita enrolação. Algo como, 2 pontos, e eu coloco como é que eu quero que a inteligência artificial responda. Olá, como é que eu posso te ajudar hoje? Beleza? Então eu venho aqui, ó, e envio esse feedback. Ok? E aqui esse feedback vai estar registrado, obviamente, dentro da própria memória da inteligência artificial. E se eu vim aqui, ó, em uma outra conversa, vou iniciar aqui uma outra conversa. Observa aqui, ó, que aqui eu mandei um oi. Vou mandar exatamente a mesma mensagem em uma outra conversa. Oi. E vamos ver como é que ela vai responder agora. Olha aí. Então, basicamente, como vocês podem visualizar aqui, eu não gostei de uma resposta específica e ensinei a própria inteligência artificial como é que ela vai responder em casos como esse. Obviamente que isso não funciona apenas só para mensagens, como também, como vocês viram aqui, ó, no caso eu vou clicar aqui em dislike novamente, o agente deveria chamar uma ferramenta. No caso, se por acaso a inteligência artificial, em vez de executar uma ferramenta, ela simplesmente respondeu, eu poderia colocar isso, ó, aqui deveria executar uma ferramenta em vez de você responder. E isso, obviamente, vai entrar dentro da memória da IA, vai entrar dentro do conhecimento dela. E isso daí vai ajudar a própria estrutura de multiagentes que você tem a se adaptar de acordo aí com as necessidades do cliente. Pessoal, isso daqui é sensacional. É algo que eu já tentei ali fazer dentro do N8N, só que para fazer N8N isso ficou tão complexo e difícil de ser escalável que eu até desisti, né? E nesse projeto aqui eu consegui trazer isso, né? Que é basicamente uma... Como é que se chama exatamente isso? É um treinamento por feedbacks humano.
Tem uma siglazinha específica que se refere a isso. Mas, enfim, aqui a gente consegue treinar a inteligência artificial simplesmente dando like e dislike para que ela venha aprendendo basicamente com o que você vai passando de feedback. E bom, pessoal, como o objetivo desse projeto é ser algo escalável, estou trabalhando, obviamente, né, essa estrutura ainda está sendo desenvolvida, para ser tudo o mais autodidático possível. Tudo integrado aqui dentro desse sistema. Aqui eu já vou trazer mais duas páginas, que no caso seria a página de integração e a página de Omnichannel, a integração onde você consegue integrar ali com o WhatsApp oficial, o Telegram, e etc. Tudo pela interface gráfica, né? Porque daquele tempo lá que eu trouxe aquele vídeo há uma semana atrás, intitulado Fim do End-to-End, a integração era feita via API, ok? Porque era um projeto feito ali específico para um cliente. E agora a gente vai conseguir fazer diretamente pela interface gráfica. E o Omnichannel vai ser basicamente um chatbot, onde o usuário poderá ver ali todas as conversas entre o lead e a inteligência artificial, onde a IA poderá transferir a conversa dela para um humano, onde o usuário poderá configurar todo o time de atendimento dele através dessa interface Omnichannel. E eu quero deixar tudo integrado aqui dentro desse sistema, dentro desse ambiente, para tornar tudo o mais fácil o possível de ser utilizado, né? Essa estrutura aqui é uma estrutura que ela já está dentro do ambiente, né, em nível, na verdade, de usuário. Aqui eu estou usando o login Demon, como vocês podem estar visualizando, beleza? Então, aqui a gente consegue ter vários usuários aqui dentro, e os usuários eles podem ter os seus workspace aqui dentro, que são o seu espaço de trabalho, onde ele vai construir as suas estruturas de multi-agente em cada workspace. Ou seja, cada workspace é uma estrutura de multi-agentes. Beleza? Então, aqui, tudo isso já está funcionando aqui dentro desse sistema. E um último detalhe, pessoal, que ainda falta eu mostrar aqui para vocês, né? É sobre a lógica do prompt, né? Porque a gente viu que a gente tem uma IA que ela cria o prompt para a gente, né? Tanto ali ela cria, como também ela faz a edição, que no caso é uma inteligência artificial que eu treinei para poder fazer isso. E acredito que muitos de vocês devem estar com dúvida, né? Principalmente quem já acompanha ali o meu canal, como também quem já fez mentoria ali comigo sobre a seção de lógica do prompt. Porque quando a gente constrói um prompt, seja ali utilizando inteligência artificial ou até mesmo manualmente, a gente precisa de duas seções, que no caso é a seção apenas para informações básicas da inteligência, que no caso ali seria a persona dela, como ela vai se apresentar ao lead, seria ali também ali o tom, né, de como ela vai se comunicar com aquele lead e outras informações que obviamente, né, a gente vai adicionando ali dentro do nosso agente, né? Aqui é o prompt do nosso agente, como vocês podem ver, e aqui, pessoal, não tem nada de lógica, né? A gente vê que é apenas a seção informacional, onde temos aqui o nome do agente, a descrição, o que faz e o que não faz esse agente, contexto global, né, que a gente passa aqui, persona em tom de voz, objetivo principal, diretrizes de execução, beleza? Regras operacionais, que é basicamente apenas dizer como é que a IA vai agir, como é que ela vai se apresentar e como é que ela vai responder o cliente. Não tem nada de lógica, como a gente já viu ali dentro do N2N, que no caso seria ali o exemplo exato, né? No caso ali o schema JSON de como a inteligência artificial vai responder. A lógica de redirecionamento, quando ela vai redirecionar de um agente A para um agente B, caso o orquestrador venha errar essa seleção desse agente. Por que a gente não consegue ver isso através aqui dentro da interface? Porque, pessoal, apesar de não estar aqui, existe, só que é executado de forma interna. É como se a gente tivesse um prompt externo, que é o que o cliente, na verdade, ali o usuário, ele poderá editar dentro do próprio prompt, aqui dentro da própria interface, e o interno é algo que ele não enxerga, mas vai ser executado dentro da inteligência artificial, que é apenas puramente lógica. Que seria ali o esquema JSON, aquela mesma estrutura que a gente já viu do end-to-end, esquema JSON de como ele vai responder. Temos ali o corretor, né, um agente de correção do JSON, caso a IA responda o JSON errado. Temos ali também
as regras de redirecionamento, né? Quando um agente vai redirecionar para outro, tudo isso o usuário não precisa enxergar porque é apenas lógica bruta, né? Algo que o usuário leigo ele não faria entendimento disso. Então, obviamente, a gente não precisa expor isso através aí da interface, né? Aqui eu mandei um oi, como vocês podem visualizar. Eu vou vir aqui, ó, ver rastreamento. Aqui a gente consegue ver o que realmente foi imputado dentro do prompt da inteligência artificial. No caso é aqui, ó, sistema prompt, né, entregue ao modelo. Isso aqui, de fato, é o que é o prompt total dos nossos agentes. Daqui até regras de operacionais, é o prompt que o usuário ele edita pela interface. Isso daqui, pessoal, é o que vai estar oculto dentro do sistema, que é toda aquela lógica, todo aquele código e etc., que deixa o prompt aí gigantesco, né? Não exatamente gigantesco, mas expande bastante aí o prompt. Porque, de fato, quem já acompanha aqui o canal, como também quem já fez a mentoria comigo, sabe que a maior parte do prompt é a parte de lógica, que é como realmente a inteligência artificial ela vai funcionar. É o contexto que ela precisa entender que ela está dentro de um ambiente de multi-agente. Tudo isso é basicamente ali a lógica do prompt, que a gente passa ali dentro da inteligência artificial. E tudo isso, como é algo bastante dinâmico, que é algo que vai ser responsivo de acordo com os agentes que eu tenho, eu preferi deixar o culto, que vai ser ajustados e basicamente ali editados de acordo com o que o usuário tem. Como, por exemplo, ele tem aqui o buscador de módulos, tem coleta de dados e de informações gerais. E quem executou aqui agora foi o meu atendimento inicial. O meu atendimento inicial ele precisa entender que ele está dentro de uma estrutura de multi-agentes, que ele não é o único atendente sozinho. E ele precisa entender isso para que ele não tente fazer tudo sozinho, para que ele não tente fazer ali um atendimento de tudo apenas utilizando esse atendimento inicial, né? Aquele único prompt que ele tem. E quando ele entende que ele não tem a capacidade de fazer isso, ele faz aí a troca para esses outros agentes. Então é por isso que a gente precisa passar o contexto em todas as minhas inteligências artificiais, todos os agentes que vocês têm, para que ele entenda que ele está dentro de um ambiente que ele tem vários colegas, que ele participa de um time de atendimento, para que ele venha funcionar perfeitamente. Que é aquela questão que eu já trouxe aqui no canal e já repeti várias vezes, que contexto, dentro da sua inteligência, né, dentro da sua estrutura de multiagentes, é algo que não pode faltar. E bom, pessoal, a estrutura que eu apresentei por completo é basicamente essa, como vocês podem visualizar. É uma estrutura na qual eu ainda estou desenvolvendo, então tem muitos outros recursos que eu vou adicionar dentro desse nosso ambiente, dentro desse nosso projeto, ok? Se tem algum recurso que vocês gostariam de ver aqui dentro, comentem nos comentários, que eu posso estar adicionando aqui dentro do sistema. Obviamente, eu vou estar acompanhando aí todos os comentários. Eu sei que eu já apresentei um vídeo aqui dessa estrutura antes aqui no canal, porém aqui agora ela está com vários recursos novos que, obviamente, eu não pude deixar de trazer aqui para vocês. E bom, pessoal, ficamos aqui com esse vídeo por aqui. Eu espero bastante que vocês tenham gostado aqui desse projeto. E se gostaram e querem estar acompanhando mais sobre esse projeto aqui no canal, sobre as suas evoluções e atualizações que a gente vai estar trazendo aqui dentro do projeto, comente aqui nos comentários e, obviamente, também não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal. Que assim eu vou saber que vocês gostaram aqui desse projeto, desse conteúdo e, obviamente, vou estar trazendo aqui mais vídeos dele aqui no canal. E bom, pessoal, ficamos por aqui. Vejo vocês aí no próximo conteúdo.